90. Fortscrolls capítulo 871. Sangue autor. Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Socorro. 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 Uma mulher coberta de sangue cambaleou com um bebê nos braços. Agarrou minha manga e gritou: me ajude. Me ajude. Meu filho. Socorro. Swish. Uma lâmina de luz surgiu por trás da mulher, abrindo instantaneamente um enorme ferimento que ia de seus ombros até o peito. PFFT. Sangue grosso e pegajoso cobria meu corpo inteiro, porque esse sangue é preto. Mesmo com apenas metade do corpo restante, ela ainda lutava para levantar o cobertor dos braços e entregá-lo para mim. Protejam-no. Protejam este bebê. Meu coração grita. O treinamento e a educação que recebi desde a infância me ensinaram isso. O credo do Cavaleiro Jedi também me ensinou isso. Protejam-no. E obrigatório. Com o sabre de luz em mãos, a lâmina amarela parecia trazer um toque de calor ao ar gélido. Olhando para frente, as sombras escuras com lâminas afiadas ainda se moviam, e era impossível ver sua verdadeira aparência. Eram como sombras, oscilando, mostrando dentes e garras. Nem consigo distinguir sua forma, é um humanoide ou uma besta. Seus olhos eram sedentos de sangue e cruéis, suas risadas eram zombeteiras, e eles surgiram de todas as direções. Eles mataram aquela mulher, e agora estão matando este bebê, e estão me matando. O sabre de luz é minha arma, minha crença. Decapitar. Uma sombra se divide em duas sob minha espada, mas há mais. Empunhe a espada. Decapite. Sombras escuras se espalharam, matando 10. E mais. Empunhe a espada. Decapite. Uma sombra negra foi cortada ao meio por mim, mas na verdade ela se dividiu em duas sombras negras. Não. Matem. 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 Quantas pessoas eu matei? Não sei. O toque macio sob meus pés parece ser uma pilha de cadáveres. Eu matei tanta gente. Mas eu protegi este bebê. Eu segui minhas convicções. Devolva meu filho. Com um grito estridente, a mulher se levantou de repente. A parte decepada de seu corpo tremia, mas ela estendeu seus dedos afiados cobertos de sangue negro e me agarrou. Devolva meu filho. Seu filho. É verdade. Eu o protegi. Matei tanta gente, mas eu o protegi, não é? Se você quiser, eu te dou. Pegue o pano que está sendo enrolado nos braços dela e entregue à mulher. Não. Por quê? Por quê? Porque em meus braços é um osso morto. Você matou meu filho. Você matou meu filho. Você me matou. Você me matou. Você me matou. As sombras escuras sob seus pés se levantaram uma a uma, e as sombras ao redor dela se dissiparam. Era um civil. Aqueles membros amputados e braços quebrados, fui eu. Eu os matei. Não. 79 não. Depabilaba abriu os olhos de repente, olhou para o telhado onde a grama seca estava amontoada e soltou um longo suspiro de névoa branca. O ar ainda está muito frio. Devido ao intenso movimento da crosta terrestre, o planeta Arencar possui um grande número de vulcões, e o gás tóxico continuamente expelido por eles cobre quase toda a superfície, tornando o planeta uma zona inabitável. Mas a vida é sempre difícil. Neste planeta infernal, a civilização ainda se desenvolve nessas altas montanhas. O gás tóxico é mais denso que o ar, portanto, nas montanhas em altitudes mais elevadas, ele não é afetado por esse gás, e esses locais se tornaram o berço da vida no planeta Arencar. Neste planeta, a guerra civil entre os nativos de Corunha e os contrabandistas estrangeiros, os Balawai, já dura mais de 30 anos. O conteúdo do capítulo 715 não abordarei aqui. No segundo semestre do ano passado, devido à conivência secreta dos Balawai com a Confederação de Sistemas Independentes, a República Galáctica também enviou reforços. Sim, reforços, eu e minhas duas aprendizes, Luna Meng e Luna Wan. Mas, com a chegada do frio, esses cumes habitáveis ficaram todos cobertos de neve e gelo, e a matança incessante finalmente pôs fim a uma breve pausa. Até que a primavera floresça. Mais uma vez, um novo massacre começa. Depabilaba organizou seus pensamentos confusos, balançou a cabeça, levantou-se da cama, cambaleou até a beira da piscina, sacudiu os blocos de gelo da água e olhou para seu rosto abatido em meio às ondulações. A água gelada espirrou em seu rosto. Seu cérebro finalmente despertou. Depabilaba vestiu seu manto de tecido grosso e saiu. No entanto,
Assim que chegou à praça da aldeia, percebeu imediatamente que algo estava errado. Todos os moradores da vila saíram às ruas. Os guardas da arca, armados com escudos de poder, cercaram a casa de seu líder, Carvasto, e o grupo ficou furioso. O que aconteceu? Depabilaba franziu a testa. Por que não faço ideia de um movimento tão grande? Será que aquele sonho interferiu na minha força? O sonho que me atormentou durante meses. Depabilaba aproximou-se e, ao vê-la chegar, os guardas da arca abriram caminho e acenaram para ela ao mesmo tempo. Durante esse período, a mestra Jedi, com sua força poderosa, derrotou esses guerreiros rebeldes. Sim, é a força dela, não a bondade, não a virtude. Um forte cheiro de sangue chegou às suas narinas. Depabilaba franziu a testa e, ao olhar para o lado, viu um homem coberto de sangue amarrado a uma árvore com arame farpado. E no chão, ao lado dele, havia uma figura humana coberta com um pano grosseiro. O líder dos Corunai, Carvasto, com seu corpo alto e corpulento, estava de pé à frente. Ele olhou para Depabilaba, com o rosto tomado pela raiva. Balawai, arruinada, aldeia, 70 pessoas. A aldeia de 70 pessoas foi destruída. Há algum sobrevivente? Depabilaba sentiu o coração disparar. Carvasto apontou para a figura humana no chão. Depabilaba aproximou-se e ergueu delicadamente o saco de estopa manchado de sangue. Ela ficou imediatamente atônita com a visão que lhe chamou a atenção. Esta é uma pessoa que foi mutilada pela metade. Seus membros foram arrancados e há feridas terríveis por todo o seu corpo. Restam apenas 2 buracos de sangue em seus olhos, e seu nariz e orelhas sumiram. Seus lábios foram cortados diretamente e todos os seus dentes foram arrancados. Que visão horrível! Se não fossem as leves oscilações de sua respiração, ele nem sequer ousaria confirmar que aquela pessoa ainda estava viva. Uma raiva inexplicável tomou conta de seu coração, e Depabilaba levantou-se de repente. Quem é? Sua voz carregava involuntariamente uma força poderosa, que fazia a neve e o gelo das árvores ao redor farfalharem. Carvasto apontou para o homem amarrado à árvore e disse: Eu, perseguir, pegar, Dito isso, ele sacou o punhal, agachou-se em frente à metade das pessoas, roçou levemente na testa dela e disse com ferocidade: rixa de sangue. Assim que ela terminou de falar, a adaga em sua mão perfurou seu coração em cheio. Depabilaba aproximou-se de Balawai, que estava capturado, com o rosto pálido e o corpo tremendo levemente de raiva. Você! Como pôde fazer isso? O homem estava tão assustado que implorou: Não fui eu, não fui eu. Não fui eu. Me ajude. Me ajude. Você é um Jedi? Me ajude, por favor. Me ajude. Carvasto já havia se aproximado, pegado seu enorme escudo de poder, caminhando até o prisioneiro e dito lentamente: rixa de sangue. Fortscrolls capítulo 872. Raiva e medo. Carvasto deu um passo à frente, ergueu um escudo de energia e o golpeou com força, a borda afiada do escudo decepando o braço do prisioneiro. Uau! Ah! Ah! Socorro! Socorro! Ah! Você é um cavaleiro Jedi! Socorro! O prisioneiro gritou alto. Carvasto brandiu seu escudo novamente e, com um estalo, uma das panturrilhas do prisioneiro foi quebrada, e seu grito tornou-se cada vez mais estridente: Cavaleiro Jedi! Cavaleiro Jedi, salve-me, salve-me! Ah, ah! Depabilaba se debateu em seu coração, e finalmente sua expressão congelou, e ela gritou bruscamente: basta! Com um lampejo do sabre de luz amarelo, a cabeça do prisioneiro foi imediatamente separada, e o cadáver decapitado caiu, meio pendurado no arame farpado. Rixa de sangue. Carvasto olhou fixamente para Depabilaba e balançou a cabeça, visivelmente insatisfeito com o fato de aquele homem ter morrido feliz demais. Vou atrás dos Balawais que massacraram a aldeia, disse Depabilaba. Vamos juntos, disse Carvasto. Para mim, basta ir sozinha. Vá você, não mate eles, mate-nos. Carvasto apontou para o cadáver desumano do sobrevivente e disse: Isso não vai acontecer. Depabilaba concluiu, levantou-se, saltou 5 ou 6 metros de altura, com os dedos dos pés tocando levemente o galho, e se ergueu novamente, desaparecendo na selva com alguns saltos. Ela desdobrou sua força incomparavelmente poderosa, sentiu a orientação dessa força e então olhou em uma direção. Passos leves, como um grande pássaro cruzando a selva. A velocidade era na verdade maior que a de um carro em alta velocidade.
Se houvesse pessoas comuns ao lado, apenas uma sombra poderia ser vista passando. Ela perseguiu o alvo por quase 2 horas e finalmente o encontrou na orla da selva. Esta é uma equipe de mais de 20 pessoas. Eles estão acendendo uma fogueira e montando uma barraca portátil para acampar aqui. 2 caminhões com suspensão estão estacionados ao lado, e 2 metralhadoras pesadas também estão instaladas sobre os caminhões. Depabilaba não agiu de forma precipitada, mas aproximou-se do passado com cautela. Ela queria ouvir sobre o que aquelas pessoas estavam falando. Neste grupo há humanos, rodianos, wiccanos, diversos, tal como as gangues de contrabandistas em outras partes da galáxia, mas no planeta Arrancar, esses contrabandistas são coletivamente chamados pelo povo indígena Kurinai de povo Balawai. Essas pessoas estavam animadas e comeram ao redor da fogueira. Cada uma delas está totalmente armada e veste uniformes de combate de inverno com termostatos, que Depabilaba reconhece como produto da aliança empresarial, equipamento separatista que contrabandistas comuns não podem comprar. Não é de admirar que essas pessoas tenham começado a brigar em fevereiro. Em circunstâncias normais, a batalha entre os dois lados não recomeçaria antes de maio. Depabilaba cerrou os dentes, furioso. Se o ataque tivesse sido antecipado para fevereiro, os corunheses com sua tecnologia atrasada teriam sido afetados pelo inverno rigoroso e praticamente não teriam como se defender. Não é de se admirar que, mesmo com o suicídio de Carvasto, apenas um deles tenha sido capturado. Eu só consegui ouvir aquelas pessoas falando alegremente sobre a colheita desta vez. Desta vez está tudo bem, Ara. Os equipamentos que consegui dos separatistas são muito fáceis de usar. Olha, está fazendo 40 graus negativos agora, Lao Tzu. Ainda está um pouco quente, Ara. Um rodiano possui um terminal pessoal e exibe a temperatura para que outros possam ver? Com certeza. Nem paro para pensar em quanto vale esse equipamento de inverno. Uma conjunto custa 15.000 créditos. Como diabos alguém consegue juntar tudo isso em um ano? Disse outro. Este equipamento é todo emprestado, não se esqueça. Como mencionado acima, temos que trabalhar duro para pagar o dinheiro por este equipamento. Agora, devido ao início da guerra, o fornecimento de casca de diesel foi cortado no Círculo Central, e aqueles super ricos do Círculo Central estão dispostos a pagar preços altos. Isso mesmo, a casca de diesel é uma especiaria sem efeitos colaterais. Embora o efeito não seja tão bom quanto o da estimulação da aura, é seguro. É uma pena que aqueles nobres cavalheiros tenham morrido. Uma pessoa com aparência de líder disse, desta vez, quase dizimamos as 4 aldeias de Corunai nesta floresta, e a área ao redor deve estar segura. Vamos enviar uma equipe de caça amanhã. Matem todo o gado que se alimenta da casca do diesel, e poderemos minerar em paz. Os olhos de Depabilaba estavam arregalados de espanto, afinal, aquelas pessoas não tinham destruído apenas uma aldeia. Aparentemente, a comunicação entre as aldeias estava difícil devido ao isolamento do inverno rigoroso, e por isso Carvasto e os outros não tinham recebido nenhuma notícia. Ah, o efeito de saquear no inverno é realmente bom. Aqueles corunhas não esperavam que fôssemos nos matar. É verdade. Ainda estou pensando naquela garotinha de corunha. O corpo dela era tão mole. Tirei a roupa dela e a joguei direto na neve, e depois cortei a carne dela com uma faca. Ela gritou com aquela voz. Várias pessoas começaram a conversar sobre alguns assuntos desagradáveis. A raiva de Depabilaba crescia cada vez mais. A imagem da terrível sobrevivente que vira no acampamento antes de Carvasto a matara, o que lhe trouxe o maior alívio. E essas pessoas, depois de conseguirem equipamento de combate de inverno, podem lançar ataques 24 horas por dia. Isso é um desastre para Corunha. A guerra no planeta Arrancar era anteriormente chamada de Guerra de Verão, porque os dois lados só tinham a oportunidade de lutar no verão, e em outras épocas o conflito só podia ser interrompido devido ao frio intenso. O povo Balawai ocupa a melhor cidade do planeta e consegue proteger mulheres, crianças e jovens na cidade. Os corunhos não têm essa condição, mas pelo menos têm um inverno rigoroso. Quando chega o inverno rigoroso, os ataques dos Balawais cessam, e eles podem aproveitar esses preciosos meses para se recuperar. E agora, sem a proteção do inverno, Corunha terá que enfrentar o perigo o tempo todo. O fim da subjugação nacional e do genocídio, mesmo em um curto período de tempo, já pode ser observado. Nesse momento, aquelas pessoas conversavam sobre outros assuntos, e um dos Wiccan disse, vocês ouviram?
Os guardas da cidade de Pelequibal capturaram vários espiões. Ouvi dizer que foram enviados por Corunai. Ah, porque eu não sei. Aquele pessoal de Corunha vem tentando destruir nossa arma aérea e espacial do Cal há um tempão, e eles não têm uma nave espacial, então por que não usam a ideia do centro de controle? Ei, ouvi dizer que tem umas garotas entre os espiões pegos dessa vez. Elas são bem bonitas, mas os guardas estão muito felizes. Uma camarada dos meus guardas me contou que eles torturaram essas garotas. Ele foi torturado por 3 dias inteiros. Ah, mulher? Espia. Muito bonita. Algumas palavras explodiram na mente de Depabilaba instantaneamente. Suas aprendizes mais queridas, Luna Meng e Luna Wan, não estão se infiltrando na cidade de Pelequibal com o objetivo de destruir o centro de controle da arma aeroespacial? Devido ao inverno rigoroso, não tenho notícias deles há vários meses. Nesse instante, uma corrente no cérebro de Depabilaba se rompeu repentinamente. Seus olhos ficaram vermelhos de raiva e seu coração explodiu em fúria. Ela sacou seu sabre de luz e avançou em direção ao grupo de pessoas. Uma imagem residual surgiu e as duas cabeças caíram no chão. Depabilaba não parou por um segundo e matou várias outras pessoas. Fortscrolls capítulo 873. Como um sonho cidade de Pelequibal, capital do planeta Arenkar. Esta é a única cidade construída em um planalto relativamente plano, a mais de 5.000 metros acima do planeta Arenkar. Comparada ao ambiente infernal do planeta Arenkar, a cidade de Pelequibal é um paraíso. Mais de 400.000 habitantes vivem aqui, todos contrabandistas vindos de outras partes da galáxia. Os altos lucros da casca de diesel continuam atraindo pessoas que se estabelecem e se multiplicam aqui. Chegou até a criar seu próprio conjunto de regras. Disse que as regras foram inicialmente formuladas pela união de vários dos grupos mercenários mais poderosos. Para combater a ameaça do povo de Corunai e coletar a casca da árvore diesel de forma mais científica e eficiente, em vez de extraí-la aleatoriamente, independentemente da qualidade, destruiu-se o crescimento da árvore diesel. Eles começaram a extrair a casca de diesel de forma organizada, com instalações especializadas de torrefação e processamento. Utilizaram substâncias vulcânicas exclusivas do planeta Arenkar para torrá-la e refiná-la, tornando-a cara e sem efeitos colaterais. Esses contrabandistas têm divisões de trabalho bem definidas, e existem equipes de caça especialmente responsáveis pela caça de gado para pasto, que são verdadeiras pragas aos seus olhos. Como seu alimento básico é a casca de diesel, esta, ao ser consumida, perde seu efeito alucinógeno devido à saliva, transformando-se em uma pilha de resíduos úmidos demais para queimar. Em seguida, há a equipe armada dedicada a lidar com os Corunai. O gado de pasto é o rebanho mais importante dos Corunai. O leite de pasto que produzem é delicioso e nutritivo, e o consumo prolongado pode melhorar a tolerância dos Corunai à perigosa selva de Arenkar. Devido à presença de diversos gases tóxicos e plantas estranhas, a selva de Arenkar costuma ser uma área assustadora da qual não há retorno. Portanto, o povo de Corunha não tolera de forma alguma caça ao gado criadouro de pasto. Portanto, tropas especiais são necessárias para lidar com esses invasores de Corunha. Após centenas de anos de desenvolvimento, muitos contrabandistas se estabeleceram aqui e passaram a propriedade de geração em geração, transformando-a na próspera cidade de Pelequibal. Apesar do pequeno tamanho desta cidade, sua produção econômica é, na verdade, maior do que a de muitas das grandes cidades da orla exterior. E para uma figura como o Conde Doku, isso também representou um trampolim político. Ao lidar com a nobreza e os membros do círculo íntimo, nada é mais apropriado como presente indireto do que uma caixa de casca de diesel finamente refinada. Não é muito cara e é popular justamente por ser rara. É por isso que a Confederação de Sistemas Independentes está de olho em Arlanka, no distrito oeste da cidade de Pelequibal, na rua Xingu, em um bar chamado Spotted Wolf. Ah, saúde! Luna Wan subiu na mesa, segurando um copo de suco na mão, riu e gritou para os mercenários ao seu redor, e então bebeu o suco. Oh! Ah! Isso é incrível! Capitão Simba! Os mercenários ao redor vibraram de alegria. Vejam bem, o Capitão Simba está bebendo a bebida mais forte aqui. É o 10º copo. Sim, sim, sim. Ah! Beber com o Capitão Simba é muito legal. Luna riu alto. Ah! Quem ficar bêbado primeiro paga com tal ar. Ah! Beba. Eu não estou bêbado. Os mercenários estavam eufóricos e, em seguida, se entregaram à bebedeira.
Um sorriso irônico surgiu no canto da boca de Luna Wan. Ela saltou da mesa, lançou um olhar para os mercenários, serviu-se de outro copo de suco, inalou o aroma das frutas, tomou mais um gole e caminhou até a sua própria mesa. Sua irmã mais velha, Luna Mene, vinha logo atrás, parada em silêncio. Quem não a conhece pensaria que ela é uma empregada competente. O tio é muito divertido. Luna Wan sentou-se no banquinho e olhou para os mercenários que ainda cantavam e dançavam ao redor da mesa, bebendo com aquele Capitão Simba. Soldados clones disfarçados, barbas, folhas e arco-íris estavam sentados ao redor, observando tudo aquilo, e mesmo tendo visto a cena muitas vezes nos últimos meses, ainda se sentiam horrorizados. Neste exato momento, Luna Wan estava em pé sobre a mesa bebendo suco, mas aos olhos dos outros, era um mercenário corpulento e barbudo bebendo a bebida mais forte ali presente. Então Luna Fantasma saltou e voltou para cá, e o Capitão Simba ainda estava cantando e dançando lá, mas era apenas um fantasma. Todos os presentes ignoraram aquela linda garota que saltou repentinamente do Capitão Simba, como se não houvesse nada além de ar. Rainbow não pôde deixar de se lembrar da primeira vez que foram à cidade de Pelequibal. Enquanto ainda pensavam em como entrar sorrateiramente na cidade, Luna Meng e Luna Wan caminharam despreocupadamente até lá, e os soldados na entrada da cidade acenaram com a cabeça e se curvaram em sinal de boas-vindas, sem qualquer impedimento. Elas nem sequer trocaram de roupa, continuavam vestindo aquele vestido azul e vermelho. Da próxima vez, elas poderão ir aonde quiserem e fazer o que quiserem. Tudo depende do humor das Irmãs dos Sonhos, ou, em outras palavras, do humor de Luna, que está agindo de forma típica. Hoje, eles podem se tornar empresários ricos em Central, fazendo compras com a moeda inexistente. E amanhã podem se tornar uma equipe de patrulheiros, desfilando pelo quartel. Agora, Rainbow e as outras não conseguem mais distinguir entre realidade e fantasia. Às vezes, Luna prega peças nelas, como convidá-las para comer uma fruta cheia de cores e sabores, e quando mordem, descobrem que é um pedaço de madeira. Afinal, graças a ela, Rainbow e as outras não levaram uma pedra para quebrar seus dentes, pois agora sabem que, se as Irmãs dos Sonhos quiserem, podem até comer um pedaço de merda. Contudo, apesar disso, eles não estão perto do centro administrativo da cidade de Pelequibal, e o centro de controle de armas aeroespaciais também fica aqui. As Irmãs dos Sonhos lhes disseram que existem centros de poder do lado sombrio no centro administrativo. Ele existe, portanto, não se deve abordá-lo precipitadamente. Contudo, mesmo assim, não pareciam estar com pressa. Luna Meng simplesmente acompanha a Luna o dia todo na cidade de Pelequibal. Parece que eles não levaram a sério a tarefa dada pelo mestre. Mas hoje, parece que as Dream Sisters finalmente começaram a trabalhar duro. Eu só vi o Capitão Simba se aproximando e agarrando os ombros de um soldado bêbado. Rainbow não conseguia entender como aquela ilusão estava segurando os ombros das pessoas, e parecia ser muito forte. Ei, garoto! Ouvi dizer que seus guardas pegaram algumas espias há alguns dias. Perguntou o Capitão Simba. O cheiro de álcool em sua boca deixou o soldado atordoado por um instante. O soldado já tinha bebido e disse, com uma gargalhada sonora, é isso mesmo. Tem umas beldades de corunha que querem seduzir o comandante da guarda com aparência. Há um mesmo com maquiagem, o corpo delas fica todo aguado. O cheiro de leite de vaca não dá para disfarçar. Nosso comandante colocou as garotas na frente e mandou alguém pegá-las por trás. Ah, então você é um homem de sorte. O adulto do centro administrativo deve ter gostado dessas espias, não é? Disse o Capitão Simba com um sorriso discreto. Fort Scourge capítulo 874, 3 adultos. O soldado disse bêbado, onde está um adulto? Há 3. Os conselheiros do lado separatista. Eles não têm interesse naquelas garotas de corunha e estão estudando-as no centro de comando. Onde estão as garotas de corunha? O Capitão Simba disse, o que os corunhos têm para estudar? Não é como se os matássemos facilmente. Ah, você não sabe. O coronel Lord Jeptun quer matar todos os coronéis em 3 meses. Esses conselheiros estão aqui para isso. Sim, disse o soldado, orgulhoso. Ah, é? 3 meses? Isso mesmo. Quando o verão chegar em maio, quando a árvore diesel estiver crescendo, o coronel Lord Sgupton quer começar a extrair a casca diesel em grande escala este ano. Até lá, hectares a. Matem todos aqueles corunai. Disse o soldado orgulhosamente.
O capitão Simba ergueu levemente o canto da boca, deu um sorriso frio, levantou a mão de leve e o soldado adormeceu. Luna Meng e Luna Wan trocaram olhares, acenaram com a cabeça para os 3 soldados clones e saíram do bar calmamente. De volta à residência, Luna Wan compartilhou essa informação com todos. Luna Meng inclinou a cabeça por um instante e disse: destruam todos os Corunai em 3 meses. A população total de Corunai é atualmente estimada entre 300 mil e 500 mil, e eles esperam iniciar a mineração em larga escala de casca de árvore em maio. Se não houver casca de árvore, então será impossível usar armas de destruição em massa. Normalmente falando, isso é impossível, disse o soldado clone Rainbow. Os assentamentos dos Corunai são muito dispersos, e suas aldeias geralmente não ultrapassam 200 pessoas. É muito difícil encontrá-los um por um e destruí-los todos. Caso contrário, esta guerra civil não estaria durando décadas. Isso significa que o separatismo deve ter trazido alguma arma secreta ou devemos destruir completamente essa arma, seja lá o que for. Disse o soldado clone e, a enorme cicatriz em seu rosto ainda tremendo enquanto falava. Ele parecia aterrorizante. Luna Wan balançou a cabeça, virou-se para Luna Meng e perguntou: o governador disse alguma coisa? Luna Meng balançou a cabeça e respondeu: o governador não disse nada, apenas nos deixou aproveitar o momento. Quando chegar a hora, o que tiver que acontecer, acontecerá naturalmente. Já não tem mais graça. O que significa que o tempo acabou. Luna Wan fez beicinho, olhou para o teto por um instante e, de repente, seus olhos brilharam. Então vamos fazer um escândalo. Talvez seja melhor perguntar: quando é que o problema começou? Sim. Luna Meng assentiu calmamente. Durante a conversa, os 3 soldados clones mantiveram a mesma expressão de sempre, como se não tivessem ouvido nada. Nesse exato momento, houve uma comoção do lado de fora da porta, e logo em seguida vimos um grupo de soldados passando pela rua nervosamente, como se tivessem recebido alguma ordem urgente. Oh! Vamos lá ver. Luna Wan não podia perder essa animação toda, então abriu a porta e saiu correndo. Luna Meng já estava acostumado e imediatamente seguiu o passo da irmã, saindo também. Quando alguns soldados do lado de fora da porta os viram, imediatamente começaram a cumprimentá-los. Capitão Simba. Vamos. O coronel Lords pediu que nos reuníssemos com urgência. Cerca de 1 hora depois, mais de 1 dúzia de caminhões voadores carregados com soldados da cidade de Pelequibal chegaram a um acampamento temporário na orla da selva. O acampamento foi destruído e todos os soldados que estavam dentro foram mortos. As irmãs sonhadoras que estavam entre os soldados trocaram olhares. Elas já tinham visto as cicatrizes naqueles cadáveres, marcas de sabres de luz. Nesse instante, uma pequena nave espacial passou voando e, em seguida, parou abruptamente de forma estável no espaço aberto ao lado. Luna Meng franziu ligeiramente a testa. Em um ambiente como o planeta Arrancar, apenas aqueles que são sensíveis à força poderosa conseguem pilotar a nave espacial de maneira tão estável. E, de fato, a porta da cabine da espaçonave se abriu e 3 pessoas saíram de dentro, todas seres humanos. Um deles era alto e de pele escura, com muitos dreadlocks na cabeça, parecendo bastante heróico. Os outros 2 tinham cerca de 40 anos, eram idênticos e pareciam gêmeos. Ambos usavam túnicas pretas, tinham barbas, tatuagens vermelhas no rosto e expressões ferozes. Obviamente, essas 3 pessoas são os 3 adultos mencionados pelos soldados anteriormente. Trata-se da poderosa força do lado sombrio que as Irmãs dos Sonhos sentiram na direção do centro administrativo. São os Cavaleiros Jedi das Trevas que sucumbiram ao lado sombrio. Luna Meng olhou para a irmã, Wan revirou os olhos e fez beicinho. Ela já havia tocado sua cintura, obviamente planejando virar o rosto e brigar assim que fosse notada. Mas agora que estava cercado por um grande número de soldados, ele se virou e lutou contra 3 poderosos Cavaleiros Jedi das Trevas. Foi uma luta feroz, e Luna Meng balançou a cabeça suavemente para a irmã. Luna Wan fez beicinho e, embora um pouco relutante, acabou cedendo. Eles reduzem sua força ao mínimo e tentam não ser descobertos. A imagem do Capitão Simba também está um pouco borrada. Felizmente, há muito vento e neve por aqui, e a maioria das pessoas não consegue notar a diferença. Os 3 vasculharam a área e encontraram uma inscrição em um caminhão destruído: Frente de Libertação das Terras Altas. Frente de Libertação das Terras Altas. As 2 pessoas idênticas verificaram: quando foi que aqueles Corunais tiveram uma organização dessas mesmo? Kinlan Ward, o que você acha?
O homem com os dreadlocks era Ken Lanvos, um dos seguidores sombrios do Conde Dooku, mas estava um pouco distraído naquele momento. Olhou para a fila aleatoriamente e disse: todos aqui foram mortos por sabres de luz. Sim, isso significa que foram os Cavaleiros Jedi que fizeram isso. Em outras palavras, a República enviou os Cavaleiros Jedi para Arrancar para organizar tal organização. Neste momento, os Jedi não podem interferir. A instalação do ressonador orgânico não pode dar errado, disseram os gêmeos com ferocidade. Não. Sr. Karok, Sr. Vinok. Os olhos de Quinlan Ort desviaram-se da direção das Irmãs do Sonho com uma expressão confusa. O que o senhor está olhando, Sr. Quinlan Ort? Perguntou Karlok. Estou avaliando a direção para a qual este Jedi pode escapar, disse Quinlan Vos. Ei, você é tão estúpido. Aquela é a cidade de Pelekibal. E mesmo que aqueles cavaleiros Jedi tivessem 10.000 de coragem, eles não ousariam correr até lá. Vinok zombou. Ah, você tem razão, disse Quinlan Vos casualmente. Que assim seja, precisamos ficar de olho na situação desta frente de libertação das terras altas. Dobre o efetivo de todas as patrulhas e reforce o patrulhamento ao redor. Cavaleiros Jedi não conseguem sobreviver no deserto, e deve haver uma vila coronar por perto. Oh, ótimo acordo, Sr. Quinlan Vos. O tom de Karlok era um tanto sarcástico, e ele disse aos soldados: vocês todos ouviram o que o Sr. Quinlan Vos disse. Depressa, façam isso. Ao falar, seus olhos percorreram o nome Capitão Simba, mas ele não encontrou nada de incomum. Os soldados concordaram com o estrondo e logo começaram a trabalhar. Ao longe, em uma árvore, Depabiraba permanecia firme no topo. Mesmo que o vento e a neve não abalassem, ela olhava naquela direção, e a vaga sensação entre mestre e discípula fazia compreender a situação atual das Irmãs dos Sonhos. Ela sentiu com alívio, os olhos cheios de determinação. Fortscrolls capítulo 875, a arma secreta. Quando a razão voltou à mente de Depabilaba, ela também percebeu que estava pensando demais. Pode-se dizer que ela é a pessoa que melhor conhece as Irmãs dos Sonhos, e também sabe que uma mera cidade como Pelekibal não representa um desafio para as duas irmãs. Quão aterrorizantes são os talentos e habilidades das Irmãs dos Sonhos. Depabilaba chega a esconder isso do mestre Yoda, pois teme que, quando as verdadeiras habilidades das Irmãs dos Sonhos forem descobertas, nem mesmo a Ordem Jedi seja capaz de tolerá-las. Pode-se dizer que as habilidades das duas irmãs se complementam. Estritamente falando, a habilidade de Luna é um pesadelo para pessoas comuns, mas para aqueles sensíveis à força, Luna Adrian representa a maior ameaça. Na cidade de Pelekibal, não há nenhum homem forte que possa ameaçar as Irmãs dos Sonhos, e mesmo que houvesse, seria muito fácil para elas escaparem. Quanto a mim, Depabilaba ergueu a mão e olhou para o sangue seco na palma com uma expressão fria. Eu já me decidi. Aquela pessoa agora há pouco, ela nos encontrou. De volta à cidade, Luna Mende disse seriamente. De qualquer forma, suas ações são muito imprudentes, disse Rainbow. Esse tipo de ação não planejada é extremamente perigoso. Nessas circunstâncias, não podemos nem mesmo te apoiar em caso de acidente. Ah, eu não sabia que aqueles caídos apareceriam. Lunoan também percebeu seu erro, fez beicinho e sussurrou. É? O que você disse, irmã? Ele nos encontrou. Quem? Luna Mengas sentiu com a cabeça. É o homem com dreadlocks. Ele deveria ter pressentido que algo estava errado do nosso lado, mas não gritou. Luna fantasiou sobre isso e disse, ah, quem sabe? Talvez seja porque ele é estúpido. De qualquer forma, seria correto sermos cautelosos, disse Luna Men. Nesse momento, o soldado clone Yi disse, mas, pelo que você disse, a ordem emitida por aquela pessoa é realmente muito significativa. Ele não disse que o efetivo de todas as patrulhas deveria ser dobrado e que as patrulhas ao redor deveriam ser reforçadas. Rainbow deu um tapa forte na coxa. Isso mesmo. Assim, o número de tropas na cidade será reduzido. Temos uma chance. É que eu posso me infiltrar e ver se encontro alguma informação sobre a arma secreta deles. Lunawan estava animada. Primeiro, tenha cuidado e depois vamos descobrir o modo de agir dos guardas, disse Lunaman. Certo. Iremos ao quartel amanhã, disse Lunawan alegremente. Para os outros, essa ação parecia um suicídio, mas aos olhos dela era tão simples quanto ir às compras. Cidade de Pelekibal, escritório administrativo. Quinlan Vos chegou ao centro de comando acompanhado dos gêmeos Karok e Vinok.
Um homem corpulento em uniforme militar estava parado em frente ao mapa holográfico. Os músculos do homem eram tão definidos que pareciam prestes a estourar suas roupas. Ele tinha quase 2 metros de altura. Perdeu um olho e, por isso, usava um tapa-olho. Coronel Lord Sgupton, disse Quinlan Vos, aproximando-se. Uma de nossas equipes de combate foi dizimada, e a outra ficou com o nome de Frente de Libertação das Terras Altas, e este assunto deve ser tratado com cautela. Há cavaleiros Jedi envolvidos. Jedi. Ah, esses ratinhos são realmente nojentos. Lord Sgupton bufou, mas felizmente você está aqui. Preciso garantir a implantação bem-sucedida do ressonador orgânico. Dokal, essa coisa não é nada confiável. O canhão de cerco de energia cinética de baixa órbita, desorbitador, anti-armas, era originalmente apenas uma coisa de baixo custo, usada para assustar as pessoas, tudo bem, e aqueles que querem confiar nessa coisa para atacar Corunha não sabem de onde estão. Que vila pequena, não é nada realista, disse Karluk. É por isso que nosso Sr. Conde Dooku se apresentou pessoalmente para aprimorar o Dokal e transformá-lo em um ressonador orgânico para você. Esta é a mais recente invenção da Aliança Tecnológica, continuou Vinuk. Assim que vocês estavam saindo, os engenheiros já haviam montado o ressonador orgânico. Venham dar uma olhada. O coronel Lord Sgupton acenou e os conduziu a um local de testes. No meio de um grande espaço aberto, 5 pessoas estavam amarradas, 3 mulheres e 2 homens. Todos espiões de Corunha que haviam sido capturados há alguns dias. Existem muitas tribos Corunai que desejam se rebelar contra esses contrabandistas, portanto, o comportamento de algumas tribos é desconhecido para Carvasto. Todas essas pessoas foram torturadas até adquirirem forma humana e caíram no chão, morrendo. Acima do local de testes, uma espaçonave foi suspensa e um dispositivo um tanto complexo foi instalado sobre a espaçonave. Preparem-se, ordenou Lord Gupton. Vários robôs de combate B-1 passaram em 2 caminhões suspensos. A carroceria de um dos caminhões estava cheia de terra e várias árvores diesel estavam plantadas, enquanto o outro caminhão tinha uma vaca de capim amarrada atrás. A van parou diretamente ao lado de vários espiões, e então o engenheiro do lado do console pressionou o botão. Nesse instante, vi apenas o dispositivo sobre a espaçonave liberar repentinamente uma onda de choque direcional invisível. Nesse momento, areia e o cascalho no solo do local de testes se agitaram instantaneamente, como se tivessem sido atingidos por uma força enorme, mas o solo pareceu não vibrar. A onda de choque durou cerca de meio minuto antes de cessar, e então vários robôs de combate B-1 entraram em cena com câmeras. No centro da área de testes, os espiões e o gado que estava em um dos caminhões tinham se transformado em uma poça de carne podre. Nem os ossos eram visíveis. No local do acidente, seja um caminhão suspenso ou um robô de combate B-1, ambos saem ilesos e podem operar normalmente. Ao ver essa cena, o coronel Lord Sgupton caiu na gargalhada. Ah, ótimo! Com isso, posso matar todos os Corunai e o gado da selva com precisão, mas a valiosa árvore diesel permanece completamente intacta. Ah! Os 2 irmãos, Karlok e Vinok, também riram orgulhosamente. Os engenheiros das Caco, vestindo um traje de proteção totalmente metálico, disse, não posso tirar uma conclusão imediata, preciso que os biólogos deem uma olhada. O interior das árvores diesel está realmente intacto. Além disso, precisamos testar a atenuação da onda de choque do ressonador orgânico ao se propagar pela atmosfera. Isso é problema seu, só me importo quando eu puder matar aqueles Corunais. Disse Lord Gupton com um gesto de mão. Com essa arma secreta, é só uma questão de tempo. Os olhos de Quinlan Vos brilharam, mas ele disfarçou bem e deu um passo à frente para elogiar. Oh! Receber elogios de você, que sempre foi honesto, mostra que este ressonador orgânico é realmente poderoso. Ah! Lord Sgupton disse, diga ao seu mestre, Conde Dooku, para exterminar Cru. No dia do povo Nai, representarei imediatamente o planeta Arrancar e me juntarei à Confederação de Galáxias Independentes. Forte Scourge capítulo 876. Caia na escuridão terras altas, libertação, frente, não precisa. Numa aldeia de Corunha, o líder Carvasto balançou a cabeça e disse a Depabiraba, que estava à sua frente, isto é, eu. Matar. Balawai, não precisa de nome. Talvez você não precise, mas o povo de Corunha, no alto dessas colinas, precisa. Eles precisam de uma organização como esta para lhes dar esperança,
disse Depabilaba. Tudo o que precisamos é de um nome. A Organização Frente de Libertação das Terras Altas nunca existirá de verdade. Carvasto finalmente assentiu em concordância. Você mata, Bala vai, poderoso, escute você, eu concordo. Então, o que devemos fazer agora? Perguntou um guarda aqui ao lado dele. Esses contrabandistas conseguiram equipamentos de combate de inverno dos separatistas e parece que vão atacar daqui para frente. Peguei 10 e trouxe 10 equipamentos, equipando primeiro os melhores combatentes e lutando contra eles do jeito deles. Corpo humano. Os olhos de Depabilaba eram impressionantes, até mesmo assassinos. Os cantos da boca de Carvasto se curvaram ligeiramente. Você está diferente, você mudou. Sempre fui eu mesma, e minhas convicções nunca foram tão firmes. Porque vi algumas coisas com clareza, disse Depabilaba solenemente. Carvasto bateu 2 vezes no peito e disse, Depa, Biraba. Camaradas. Irmãs. Compatriotas. Camaradas de armas. Irmãs. Compatriotas. Os outros guardas de Aki e moradores presentes também gritaram em voz alta. Meus aprendizes estão operando na cidade de Pelequibal. Eu acredito neles, eles cumprirão sua missão. Então, nós só precisamos fazer o que temos que fazer. O primeiro a chegar é o mais forte, e os arredores da cidade de Pelequibal serão destruídos. Todas as fortalezas balauais serão eliminadas. Depabilaba cerrou os dentes e disse palavra por palavra, não deixem sobreviventes. Ao proferir as últimas palavras, a força em seu corpo mudou imediatamente, tornando-se cada vez mais violenta e sombria dentro da cidade de Pelequibal. As Irmãs dos Sonhos e os 3 soldados clones que as acompanhavam retornaram à sua residência. Durante todo o caminho, as 2 irmãs mantinham expressões sérias. Lunawan, que sempre chiava, permaneceu em silêncio, com um semblante solene. Agora mesmo, você encontrou alguma coisa no quartel? Dean. Rainbow perguntou, por que você saiu imediatamente? O código de contato do Cavaleiro Jedi está em um lugar muito escondido no quartel. Luna Fantasma mordeu o polegar, um pouco inquieta. Aquele lugar fica atrás do servidor de banco de dados. Embora esteja muito escondido, se você estiver interessado em procurar documentos ou informações no quartel, com certeza o encontrará lá. Isso mostra que a outra parte tem certas expectativas quanto às nossas ações, pelo menos, eles acham que iremos ao quartel investigar e que temos capacidade para isso, disse Luna Meng calmamente. São os Dreadlocks, só pode ser ele. O rosto de Lunawan estava um pouco desfigurado, e ela sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Ela sempre teve controle sobre os outros, e agora essa sensação de estar sendo espionada é realmente ruim, chegando a deixá-la um pouco irritada. Então, o que significa esse código de contato? Perguntou Bear à parte. Um endereço. Luna Meng respondeu, não há mais nada, talvez seja uma reunião, talvez seja para conseguir alguma coisa, talvez seja uma armadilha. A força não percebe o perigo. Como você se sente? Perguntou Rainbow. O outro é um cavaleiro Jedi, e a interferência da força nos impede de enxergar com clareza. Mas, no momento, não sinto nenhum perigo fatal, respondeu Luna Meng. Vamos embora, só por precaução, disse Rainbow. Você pode usar ilusões para nos fazer parecer com você. Certo, é isso aí. Luna Meng concordou imediatamente. Com a natureza deles, humildade não existe. Os 3 soldados clones não ficaram surpresos, e esse era o trabalho deles. No dia seguinte, sob o disfarce da ilusão das Irmãs dos Sonhos, Barbie e foram ao local combinado. Não viram ninguém e não encontraram nada. Como resultado, as Irmãs dos Sonhos usaram a força para encontrar outro Jedi. O código de contato do grupo Samurai, e de acordo com o código, Barba encontrou um bilhete em um pequeno formigueiro à beira da estrada. De volta à residência, Bear percebeu que o bilhete estava repleto de símbolos que ele não conseguia entender de forma alguma. Esta é a senha da Ordem Jedi. Parece que essa pessoa é realmente um agente infiltrado da Ordem Jedi. Luna Meng pegou o bilhete e começou a interpretá-lo, e então sua expressão tornou-se solene. O que estava escrito? Perguntou Rainbow. A arma secreta é uma onda de choque que pode ressoar com animais e o corpo humano, e pode afastar pessoas diretamente em nível molecular, sem causar qualquer impacto em plantas e máquinas, disse Luna Meng. Exterminar os corunhas em um mês deve se basear nisso. Se for esse o caso, você deve destruir isso, disse Rainbow solenemente. Esta coisa ainda está em fase experimental.
Está previsto que seja enviada para a órbita em cerca de um mês, instalada na plataforma de armas aeroespaciais do Cal que os separatistas lhes deram. E então poderão começar o massacre. Depois, levará mais 2 meses para implementar a tecnologia necessária. O povo lunar deverá ser capaz de realizar um massacre limpo. Luna Meng acenou com a mão e disse que o assunto do massacre também era normal. Rainbow não pode deixar de olhar para as duas irmãs. Mesmo com a vida e a morte de centenas de milhares de seres diante delas, elas permaneciam extremamente calmas, até mesmo indiferentes. Essa sensação o deixou, a elite dos soldados clones, horrorizado. Então podemos fazer isso quando eles quiserem mandar coisas para o espaço. Não temos uma nave espacial, e se eles mandarem coisas para o espaço, não vai ser divertido. Luna acenou com a mão. E, como eu disse aqui, os dois tios idênticos são gêmeos. Eles são muito poderosos. São seguidores sombrios do Conde Dooku. Antes, eles eram responsáveis pela guarda de um planeta industrial. O planeta Renkar está aqui como conselheiro. Contanto que consigam matar os dois, e depois o Coronel Lors Guptum, o líder dos Balawai, eles podem mergulhar o mundo no caos, sem liderança, disse Luna Meng. Essa frase equivale a não dizê-la. Todos sabem que matar o líder supremo pode fazer a diferença, mas a questão é, como matá-lo? Disse Rainbow. Pelo menos existe um objetivo. Vai lá agora. Irmã. Luna riu sem piedade. No fim, ele disse que continuaria nos repassando informações, então vamos esperar pacientemente. Luna Meng ergueu a mão, e o bilhete se estilhaçou em pó, espalhando-se pelo ar. Ah! Não quero esperar. Preciso fazer alguma coisa. Luna Panton saltou e disse, vamos explodir o espaçoporto amanhã. Que tal impedir que as naves decolam e pousem por um tempo? Fort Scourge capítulo 877, ataque ao espaçoporto 5 dias depois, já tarde da noite. Brum. Uma violenta explosão ecoou do único espaçoporto da cidade de Pelequibal, despertando todos os habitantes adormecidos. Eu só vi que o espaçoporto em forma de torre, com mais de 300 metros de altura, foi explodido ao meio. O enorme edifício desabou e mais de uma dúzia de naves espaciais que ainda estavam atracadas no espaçoporto foram soterradas nos escombros com a explosão. Existe apenas um espaçoporto desse tipo na cidade de Pelequibal, e todas as espaçonaves decolam e pousam nesse espaçoporto. O ambiente do planeta Arrancar é muito hostil, não apenas devido ao ambiente eletromagnético caótico, mas também porque os esporos de fungos que podem devorar e corroer metais estão por toda parte. Os Corunai usam ambarbacta para conservar seus utensílios de metal, e esses contrabandistas não têm essa condição. Mas, após o pouso da espaçonave, ela não podia ser deixada para secar, precisava ser esterilizada imediatamente. Por isso, instalaram um dispositivo muito caro para proteger a espaçonave com uma ionosfera exclusiva, e então a esterilizaram completamente antes de acoplar no hangar. Os escritórios administrativos, laboratórios e depósitos de armas do planeta também possuem o mesmo dispositivo, mas devido ao seu preço, ele não é popular. Naturalmente, essa explosão também representou um tapa na cara dos defensores da cidade Pelequibal. Não apenas pelo prejuízo econômico, mas também porque o espaçoporto foi destruído, tornando a cidade Pelequibal temporariamente incapaz de decolar e pousar grandes naves espaciais. Não que isso seja impossível, mas o espaçoporto não possui esterilização nem proteção contra a ionosfera. A nave se deterioraria rapidamente, e ninguém pode arcar com um prejuízo desse tipo. O líder dos contrabandistas, Coronel Lord Guptum, ficou furioso e ordenou que toda a cidade fosse bloqueada imediatamente. Ninguém tinha permissão para sair, e ao mesmo tempo, queria que seus homens encontrassem o assassino a todo custo. Segundo os cálculos, explodir esse enorme espaçoporto bem no meio exige uma grande quantidade de explosivos, e os guardas não têm como saber como esses explosivos foram transportados para lá. Contudo, após uma investigação minuciosa, os guardas da cidade de Pelequibal descobriram que o explosivo que detonou o espaçoporto era, na verdade, uma grande quantidade de gás explosivo comprimido. Após uma investigação mais aprofundada, ficaram horrorizados ao descobrir que o gás comprimido usado na explosão pertencia ao seu próprio arsenal. Lord Gupton ficou ainda mais furioso e imediatamente mandou todos os guardas do arsenal e do espaçoporto para a prisão para interrogatório, mas por mais que fossem torturados, não conseguiram obter nenhuma informação. Chorando amargamente,
Eles insistiam que tudo estava normal enquanto estavam de serviço e que nenhuma mosca havia entrado. Investigando e monitorando, mas sem encontrar pistas. Mesmo com o monitoramento, o número de cilindros de gás explosivo comprimido no arsenal parece normal. Mas, ao ir ao local para verificar, perdi mais de 10 cilindros. E esses mais de 10 cilindros estavam sob o controle das câmeras de vigilância. Isso é simplesmente uma afronta bem debaixo do nariz deles. Foi somente no final que o investigador examinou as imagens de vigilância após a explosão, com a mesma perspicácia de um veterinário que examina cavalos mortos, e descobriu que algo estava errado. Em algum momento, 5 horas após a explosão do espaçoporto, as cerca de 12 latas de gás explosivo comprimido no arsenal, visíveis na tela de vigilância, desapareceram repentinamente, como se nunca tivessem existido. Os técnicos começaram a verificar o equipamento de monitoramento, mas tudo estava normal, sem sinais de intrusão. A investigação chegou a um beco sem saída. No fim, a única solução que encontraram foi pedir aos Cavaleiros Jedi sombrios que investigassem. Os irmãos Karlok, Venok e Quinlan Vos foram até o local e o arsenal para apurar o ocorrido. A princípio, não encontraram nenhum vestígio, mas depois perceberam uma leve perturbação na força. Foi um Jedi. Um Jedi se infiltrou em nossa cidade. Rugiu Karok. O objetivo deles deve ser um ressonador orgânico. Que o Coronel Lodge fortaleça imediatamente a guarnição, e os Cavaleiros Jedi não podem ter sucesso. Venok também disse em voz alta. Quinlan Vos permaneceu em silêncio, com uma expressão solene no rosto. Naturalmente, ele fornece as notícias. No acampamento atacado nos arredores da cidade, ele notou apenas uma pequena discórdia, e parecia haver alguns vestígios da força. Esse tipo de sensação só pode ser compreendida por alguém que vivenciou muitas batalhas e se dedicou ao trabalho de espionagem por muito tempo. Para confirmar isso, ele arriscou usar o código de contato da Ordem Jedi para deixar pistas, e colocar a informação no formigueiro parecia arriscado, mas, na verdade, as formigas do planeta Arrancar contêm muitas substâncias ácidas. Quando ele percebeu que a situação estava errada, ele poderia usar a força para fazer com que as formigas se autodestruíssem, e a substância ácida corroeria completamente as pistas. Mas a outra parte também respondeu com o código de contato da Ordem dos Cavaleiros Jedi. Embora não houvesse conteúdo real, isso também revelou sua identidade, então ele ficou aliviado. Inicialmente, Quinlan Vos ainda estava pensando em como cooperar discretamente com esse Cavaleiro Jedi para destruir a arma secreta do separatismo, mas inesperadamente, a outra parte apresentou uma proposta ousada. Sob o olhar atento de inúmeros guardas, uma tonelada de gás explosivo comprimido foi enviada ao espaçoporto e detonada. A estação por si só demonstrou a força descomunal do oponente, e até mesmo Quinlan Vos se mostrou inferior. Ele acredita que essa foi a resposta que o adversário lhe deu, e também uma forma de demonstrar sua força. Na opinião de Quinlan Vos, explodir o espaçoporto equivale a dizer a ele, eu sou incrível e nada me incomoda, então, se você tiver algum plano, pode esquecer. Isso te deu confiança e o levou a adotar planos mais arriscados e radicais. Quinlan Vos olhou calmamente para os gêmeos sombrios à sua frente, pensado consigo mesmo, se o adversário tem tamanha força, então não deve haver problema em eliminá-los de frente. O próximo passo é criar oportunidades para a outra parte. E naquele momento, em uma moradia discreta na cidade de Pelekibal, a soldado clone Rainbow teve um raro surto de raiva. Ele não sabia de onde vinha a coragem e rugiu para as irmãs dos sonhos. De qualquer forma, o comportamento de vocês é demais. Não importa do que sejam capazes, agora explodiram o espaçoporto. Aqueles balavains acabaram de explodir. Já tivemos 3 ondas de investigadores hoje. Agora a cidade está completamente isolada. É divertido? A cidade inteira está sob lei marcial, destruindo armas secretas. Sonhos. Lunoan acariciou seu rabo de cavalo único, preso do lado direito, fez beicinho e disse, e se o espaçoporto for bombardeado? Eles não vão conseguir enviar a arma secreta para o espaço. Luna Mende disse indiferentemente, não há como impedir. Se os separatistas estão lutando contra o custo de perder uma nave de transporte, eles ainda podem pousar a força e enviar coisas para o espaço. Rainbow quase desmaiou, então você ainda está se envolvendo com a sua irmã. Meu Deus. Eu pensei que vocês só queriam causar uma explosão. Forte Scourge capítulo 878.
Autoconfiança. A Luna Meng também acariciou seu rabo de cavalo único do lado direito e desviou o olhar para o lado, mostrando que não tinha obrigação de acompanhar a irmã em suas brincadeiras. Luna Wan revirou os olhos e disse, foi mesmo uma explosão, eu estava certa. Eu acredito em você. Disse Rainbow, com raiva. Mesmo sabendo que estava errada, Luna Wan ficou um pouco irritada por ser repreendida por um soldado clone. Ela bufou, nós também estamos trabalhando muito, entendeu? Mantendo a ilusão, temos que usar a força para matar aqueles mortos. Você acha que é fácil transportar essas latas pesadas? Então, o que você diz agora? A ilusão se mantém 24 horas por dia. Os guardas não vão deixar ninguém sair. A entrada e a saída estão completamente fechadas, e sua ilusão é inútil. As ruas estão cheias de equipes de investigação. Aqueles Jedi das Trevas não sabem onde estão à espreita. Também pode haver alguém infiltrado. Você sabia que fazer isso pode matá-lo? Rainbow também se esforçou ao máximo, e geralmente tinha 100% de coragem para não ousar desafiar o Jedi. O samurai ruge assim, sem mencionar as estranhas irmãs dos sonhos. Normalmente, ele não ousaria lhe dar mil coragem. Talvez assim surjam algumas oportunidades para lucrar com o caos. De qualquer forma, destruir o espaço-porto enfraquece o povo Balavai, disse Luna Mene. É só nisso que consigo pensar. Rainbow suspirou. E a equipe de investigação? Enquanto aqueles cavaleiros Jedi das Trevas não vierem investigar, as pessoas comuns não conseguirão perceber nossas ilusões, disse Luna Mene. Então, enquanto a equipe de investigação chegava, fomos ao local de onde obtivemos as informações e observamos aquela pessoa novamente. Houve alguma reação? Rainbow assentiu com a cabeça, mas já se preparava para o pior. Uma vez que essas pessoas fossem desmascaradas, os 3 soldados clones protegeriam a segurança das Irmãs dos Sonhos, mesmo que isso significasse não sacrificar suas próprias vidas. Passaram-se 3 dias assim. A vigilância na cidade de Pelekibal não diminuiu em nada. Os guardas e a equipe de investigação vasculham a cidade constantemente, repetidamente, e sempre há caçadores de recompensas ocasionais perambulando pelas ruas. Felizmente, todas as vezes que a equipe de investigação encontrou a residência das Irmãs dos Sonhos, sob efeito da ilusão, eles só viam uma família comum de 5 pessoas, e não havia nada de incomum. No entanto, durante a percepção da força das Irmãs dos Sonhos, a aura sombria e quase imperceptível dos 3 poderosos cavaleiros Jedi das Trevas passou muito perto de onde elas estavam em diversas ocasiões, o que era extremamente perigoso. Rainbow também perguntou sobre as chances de vitória caso encontrassem esses cavaleiros Jedi das Trevas, e Luna Wan, naturalmente, respondeu prontamente que, se ousassem vir, jamais partiriam, mas Luna Mende disse francamente que era difícil. Os gêmeos são ambos poderosos, mas o outro, de pele escura, musculoso e com dreadlocks, e ainda mais enigmático. Com tantos soldados por perto, as chances de vitória nessa batalha são praticamente nulas. Mesmo que acreditem que o homem com dreadlocks seja provavelmente um espião infiltrado, neste caso não há absolutamente nenhuma maneira de garantir a verdadeira posição da outra parte. É muito comum que espiões infiltrados matem seus próprios subordinados para provar sua inocência e não se exporem. Não existe agente infiltrado que não seja durão, frio e decisivo. A menos que... Luna Wan pareceu querer dizer algo naquele momento, mas foi interrompida pelo olhar de Luna Mene. As coisas finalmente começaram a melhorar. Quando as Irmãs dos Sonhos saíram para investigar, encontraram uma nova informação no formigueiro. Após retornarem à sua residência, eles decifraram o código usando o método da Ordem Jedi. A informação é muito simples. Depois de um dia, essa pessoa trairá os gêmeos sombrios Kalok e Venok para um armazém no norte da cidade, onde ficarão sozinhos. Ela encontrará uma maneira de transferir os guardas para outros locais e, se tiver certeza, poderá aproveitar a oportunidade para matá-los. Ao mesmo tempo, a outra parte também disse que estaria presente e que decidiria suas ações de acordo com a situação. Por fim, enfatizou que, se não tivessem confiança para matar os gêmeos das trevas, era melhor não ir, para evitar que as pessoas os matassem e complicassem ainda mais as coisas. Essa informação parece uma armadilha sob todos os ângulos, disse o soldado clone Yi. Beard balançou a cabeça. A outra parte também nos deu informações importantes antes. Se fosse uma armadilha, não seria desnecessário naquele momento, certo? Qual a importância dessa informação? Não serve apenas para nos apresentar a situação da outra parte.
Não há indícios que possam mudar o status quo, disse Yi. Bem. Bear também hesitou. Afinal, as Irmãs dos Sonhos são importantes demais. Como membros das tropas que seguiam Depabilaba, eles naturalmente entendiam o status dessas duas garotas na mente do mestre Biraba. Na visão de Depabilaba, as Irmãs dos Sonhos são o futuro da Ordem Jedi, não o escolhido. Eu também sugiro que você haja com cautela. Caso contrário, como da última vez, você usará a ilusão para mudar nossa aparência e nos deixará ir em seu lugar. Disse Rainbow. Quem diria que desta vez, as duas Irmãs dos Sonhos balançariam a cabeça e recusariam ao mesmo tempo. Vamos lá, vamos matá-los. Se a situação não permitir, matem os Dreadlocks também. Disse Luna, agitando os punhos. Mas a premissa é que você precisa garantir que os guardas da cidade não se aproximem do armazém. Se o fizerem, você deve nos avisar imediatamente. Isso é só sua responsabilidade. Se quiser lidar com aqueles cavaleiros Jedi das trevas, não podemos usar isso. Seria ilusório cooperar com você, disse Luna Meng seriamente. Rainbow respondeu firmemente, não se preocupe, General Luna. Nós definitivamente faremos isso. Então, iremos ao armazém com antecedência. Você pode fazer isso sozinha, disse Luna Meng com leveza. Se a situação não estiver boa, enviaremos um sinal desesperado. Nesse momento, por favor, ajam priorizando a sua própria segurança. Não se preocupem com a nossa vida ou morte. www.90.com Rainbow fez uma saudação militar. Estalaram. O coronel Lord Gupton bateu com força na mesa e gritou bem alto, porque os assassinos não foram encontrados em 3 dias. Eles não podem estar sozinhos. Deve ser uma quadrilha. É tão difícil explodir a quadrilha. O Conde Dooku não os mandou aqui para comer de graça. Kalok conteve sua insatisfação e disse friamente, se a outra parte é capaz de destruir a existência do espaçoporto bem debaixo do nosso nariz, então é naturalmente alguém poderoso. É normal que seus inúteis não consigam encontrá-lo, apenas confiem em nós. E irrealista monitorar uma cidade inteira. Então me diga o que fazer. Nossos redutos fora da cidade também têm sido atacados um após o outro nestes últimos dias. A Frente de Libertação das Terras Altas também está em ação. Eles estão cooperando dentro e fora da cidade. Mas nós só podemos ficar na cidade sem fazer nada, bradou o Lord Gupton. Eu tenho um jeito de atrair essa pessoa ou gangue para fora, disse Kim Lavos. Fale. Perguntou o Lord Gupton, furioso. O objetivo da outra parte deve ser obter ressonadores orgânicos. Então, enquanto divulgarmos notícias falsas de que ressonadores orgânicos serão transferidos para algum lugar e aguardarão transporte para o espaço, eles certamente agirão, não importa quem sejam, disse Kim Lavos. Fortscrolls capítulo 879 Preparar usando as notícias falsas sobre ressonadores orgânicos. O coronel Lord Gupton refletiu por um instante, e um sorriso irônico surgiu no canto de sua boca. Faz sentido, sim. Simplesmente faça. Em seguida, retire a camada externa e a tampa de lançamento do ressonador orgânico, deixando apenas o núcleo, disse Ken Langworth. A expressão do Lord Gupton mudou. Você disse que era notícia falsa. O outro é um cavaleiro Jedi muito poderoso. Acha que pode enganá-lo apenas com palavras ou um gesto? Kim Lavos sorriu friamente. Mas isso não significa que precisamos tomar a iniciativa para desmantelar a arma secreta. Disse Lord Gupton com raiva. Pelo que estamos lutando até agora. Não é só por essa maldita arma secreta ou essa porcaria de grama. A mesma coisa que nos permitirá matar aqueles coronéis de uma vez por todas. Enquanto o núcleo estiver intacto, não é difícil para nós obtermos um novo conjunto de projéteis e escudos de lançamento da Confederação de Sistemas Independentes e remontá-los, disse Ken Langworth. Agora nosso espaçoporto foi destruído. Entregar um conjunto de projéteis significa que também embarcarei em uma nave de transporte. Exposta diretamente à atmosfera de Arenca, nenhuma nave resistiria. Se você oferecer a cabeça daquele cavaleiro Jedi, o Conde Dooku o ajudará de bom grado a suportar essa perda insignificante. Nesse momento, Kalok também disse, eu também acho que só assim os Jedi podem ser enganados. Você não sabe nada sobre poder, assim como não consegue entender como os Jedi explodiram o espaçoporto. Kim Lavos lançou um olhar de escárnio aos irmãos Kalok. Ele sabia que, na verdade, Kalok e os outros não tinham a menor ideia de como o outro grupo havia feito aquilo, e agora os dois estavam apenas fingindo.
Lord Jepton encarou ferozmente os 3 cavaleiros Jedi das trevas à sua frente e perguntou palavra por palavra: "Quanta certeza vocês têm de que vão matar os cavaleiros Jedi?" Quinlan Vos bufou friamente e disse: "Sabe por que ainda estamos vivos e conversando aqui? É por causa daquele cavaleiro Jedi, não tenho certeza. Ele não se considera nosso oponente, então não se atreve a atirar em nós. Já que ele não tem certeza sobre nós, então nós temos certeza sobre ele." Os irmãos Carlock e Venok entreolharam-se, assentiram com a cabeça e concordaram com Quinlan Vos. O coronel Lord Sgupton finalmente assentiu e concordou com o plano. "Muito bem, então, faça como disse. No entanto, tenha cuidado durante a batalha. Talvez essas coisas possam ser recicladas e usadas novamente." Um verdadeiro avarento, pensou Quinlan Vos com desdém. Esse cara ganhou centenas de milhões de pontos de crédito usando a casca de diesel manchada com o sangue dos Corunai, mas ainda assim se esforça ao máximo para ser o mais limpo possível em todos os lugares. Mas seria melhor se o plano dele fosse aprovado, porque isso atrasaria a implementação do equipamento formal do ressonador orgânico em pelo menos um mês, independentemente do resultado, mesmo que o Jedi-cêntrico da cidade falhasse. Assim, ele teria mais tempo para preparar o contra-ataque. Sem a proteção da blindagem externa, o núcleo frágil desta arma secreta precisa apenas de uma oportunidade para sofrer um acidente e pode ser destruído. Ele então disse: "Mobilizem todas as suas tropas, especialmente para garantir 3 coisas. Primeiro, certifiquem-se de que o núcleo frágil do ressonador orgânico esteja seguro. Segundo, garantam que toda a cidade esteja isolada, ninguém possa sair. Terceiro, deixem uma tropa para nos apoiar a qualquer momento." Esta proposta não tem brechas, e pode-se até dizer que assim deve ser. Só desta forma as tropas sob o comando do Coronel Lord serão divididas em 3, aumentando assim as suas chances de sucesso. Ocultar suas verdadeiras intenções em um arranjo razoável é o que ele faz de melhor como agente infiltrado, atuando na esfera do separatismo há muitos anos. E, de fato, o Coronel Lords assentiu em concordância. Agora que o plano foi acordado, agiu imediatamente. Enquanto se preparava, Quinlan Vos discretamente mencionou o armazém como um dos campos de batalha alternativos. Como sempre, ele escondeu a opção do armazém em alguns lugares que pareciam razoáveis, mas que apresentavam algumas falhas, e então, silenciosamente, orientou o Vinok a propor o armazém. 2 dias depois, a arma secreta está prestes a ser lançada ao céu, e a notícia de que a guerra civil de décadas com os Corunhos está prestes a terminar começa a se espalhar discretamente entre alguns mercenários. E a notícia de que a arma secreta estava prestes a ser embalada no armazém da Cidade Norte foi habilmente repassada para várias pessoas com conexões nos bastidores, e foi misturada em diversos locais de embalagem diferentes. A explicação dada por Quinlan Ort é que, como a outra parte tem a capacidade de destruir o espaço-porto, ela naturalmente terá a capacidade de distinguir o verdadeiro desses locais. Se a mensagem for muito fácil, a outra parte não cairá na armadilha. O coronel Lord Sgupton também dividiu suas forças em 3 grupos, e o maior contingente de soldados guardou diversas passagens principais, entradas e saídas da cidade Pelekibal para garantir o bloqueio da cidade. Já a tropa de elite permaneceu no laboratório onde se encontra o núcleo do ressonador orgânico. Como Quinlan Vos esperava, o coronel Lords não providenciou o envio das tropas de elite para reforçá-los. Afinal, mesmo em cooperação, ambos os lados têm seus próprios planos. O discernimento da natureza humana está naturalmente presente em seu plano. Tudo se realiza de acordo com o seu plano. Quinlan Ort zombou em seu íntimo. Seu propósito era erradicar as forças separatistas do planeta Rincar. Os irmãos Carlock e Venok jamais imaginaram que o objetivo da Ordem Jedi não fosse apenas o ressonador orgânico, mas eles próprios. Se houver um erro de julgamento nesta questão tão fundamental, é lógico que eles caiam nessa armadilha. É ridículo que os 2 irmãos sempre tenham se preocupado com a segurança do núcleo, e não com a deles próprios. E a última pergunta é: será que o Cavaleiro Jedi, que nunca apareceu, conseguirá matar os Irmãos Sombrios? Quinlan Vos, junto com Carlock e Venok, liderou mais de 100 soldados para levar a arma secreta disfarçada com a carcaça do ressonador orgânico até o enorme armazém no norte da cidade. Originalmente, ele planejava levar os mais de 100 soldados fortemente armados, mas não tinha desculpa, então teve que deixá-los continuar a segui-lo. Espero que aquele Jedi não se importe com isso, pensou Quinlan Vos. No entanto,
Como o armazém foi informado a outra parte com antecedência, esta certamente se preparará com antecedência. Mas, afinal, para o que você está se preparando? Quando Kim Lavos entrou no armazém, sentiu que algo estava errado. Olhando em volta, tudo parecia normal, mas havia uma sensação estranha. Os equipamentos de içamento no armazém, os contêineres e caixas de carga empilhados de forma desordenada, e algumas máquinas de construção, estão exatamente como quando ele veio visitar ontem. Até a marca da mão que ele deixou em uma caixa empoeirada é vívida. Mas, o que há de errado? Kim Lavos olhou para os irmãos Kalok e percebeu que eles também estavam um pouco inquietos, mas também não faziam ideia do que estava acontecendo. Ele virou a cabeça e olhou para a carcaça do ressonador orgânico que havia sido transportada pelo caminhão, e de repente pareceu que um raio havia atravessado seu coração. Não. Isso não está certo. O peso desta concha está errado. Fortescue capítulo 880. Irmãos das Trevas vs Irmãs dos Sonhos, parte 1, Nossa Terra dos Sonhos. A força é algo maravilhoso. Ela abrange tudo, do tempo ao espaço, a tudo no universo. E quando se manifesta em cada pessoa sensível à força, por vezes surgem manifestações únicas. Para a maioria das pessoas sensíveis à força, as habilidades que manifestam são gerais, ou seja, sentem-se mais aguçadas, rápidas, previsíveis, etc. Mas um pequeno número de pessoas consegue compreender algumas habilidades que são diferentes e não podem ser ensinadas a outros. Entre a ordem Jedi, isso é chamado de talento. Por exemplo, Mestre Yadel, que pode controlar o tempo, e Arel Puff, que pode criar ilusões mentais, ou Planzizis, que é proficiente em meditação de combate, etc. E o próprio Kim Lavos, cujo talento é o poder da psicometria, consegue ler a imagem de qualquer pessoa ou até mesmo de qualquer coisa, mesmo que seja um objeto inanimado, como uma pedra. Ao mesmo tempo, ele também é uma das poucas pessoas na Ordem Jedi que consegue compreender a máscara da força. Com tal talento, ele consegue prestar atenção aos mínimos detalhes, o que não é uma desvantagem depois de se tornar um espião. E até mesmo possui a admiração do Conde Dooku, o líder supremo dos separatistas e considerado pela Ordem Jedi o Lord Sith mais perigoso. E agora, com seu talento na força, Kim Lavos finalmente entende o que está errado. Essa concha, o peso está errado. A carcaça do ressonador orgânico, juntamente com a tampa de lançamento e o núcleo forjado, pesa um total de 3,75 toneladas. Sob esse peso, o reboque suspenso fica a 1,27 metros do solo. Ele observa habitualmente alguns pontos-chave ao seu redor e utiliza sua capacidade de medição mental para analisar os dados com grande precisão. Mas agora é diferente. Após entrar no armazém, o reboque suspenso ainda está a 1,27 metros do chão, mas o peso deste falso ressonador orgânico já chegou a 3,70 toneladas. 50 kg a menos. Errado. Esse detalhe insignificante deixou Kim Lavos imediatamente nervoso. Ele verificou tudo ao seu redor e ficou surpreso ao encontrar o problema. Tudo ao redor estava como de costume, e ele também obteve os números exatos. Mas eis aqui o problema. Como de costume, tudo está em constante mudança, a poeira cai, a brisa sopra e até mesmo os ratos correm. Tudo isso provoca alterações no ambiente. Com a própria força, é perfeitamente possível sentir essa mudança. No entanto, neste armazém, tudo está exatamente igual a quando ele chegou ontem para pisar no mesmo lugar. Nada mudou. Isso é absolutamente impossível. No final, o que aconteceu? Kim Lavos ficou horrorizado. Nesse momento, Kalok e Venok também sentiram que algo estava errado, mas eles não tinham o talento de Kim Lavos, e apenas se sentiram um pouco inquietos. Sinto que algo está errado, disse Venok. Kim Lavos forçou a compostura e disse: é inevitável, está claro que os Jedi estão nos observando. Nossas previsões da força estão começando a interferir, e é natural nos sentirmos assim. Preparem-se para lutar. Dito isso, ele também sacou seu sabre de luz, sempre em estado de alerta. Devido à estranha situação, ele estava realmente em alerta. Saiam daqui para mim. Kalok acenou com a mão de repente. Uma caixa de carga no chão voou do nada e se chocou contra um container. Bang! Uau! A caixa de madeira se estilhaçou de repente, e as mercadorias dentro dela se espalharam por todo lado. Ah! Uma risada estridente, como um sino prateado, mas incomparavelmente arrogante, veio daquela direção,
Vocês são os Cavaleiros Jedi das Trevas que protegem esta arma secreta. Duas figuras, uma vermelha e outra azul, emergiram das sombras. O quê? Os olhos de Quinlan Ortiz se arregalaram de repente, ao ver duas lindas garotas, como bonecas delicadas, com cerca de 17 ou 8 anos, saindo de mãos dadas. Elas vestiam vestidos requintados, um vermelho e o outro azul. Seus cabelos loiros e lisos estavam presos em um único rabo de cavalo, um à esquerda e o outro à direita, com acessórios de cabelo de aprendiz Jedi amarrados em cada um deles. Quinlan Vos imaginou inúmeras possibilidades. Que tipo de existência seria essa? Ou quem diabos era esse cavaleiro Jedi capaz de transportar uma grande quantidade de gás explosivo até o espaçoporto à sua frente e depois destruí-lo? Ele achava que tinha sido um membro do Conselho Supremo da Ordem dos Cavaleiros Jedi quem havia disparado o tiro, e até comparou suas técnicas por um tempo, tentando determinar qual deles era. Mas nunca me passou pela cabeça que na verdade eram duas meninas que tinham vindo. E, a julgar pelos acessórios de cabelo, elas claramente ainda são aprendizes. Será possível que o mestre deles ainda não tenha aparecido? Quinlan Vos olhou em volta involuntariamente. Não procure por isso, seu idiota. Somos os únicos aqui. Ah! A garota de vestido vermelho riu alto. Apresente-me. Sou minha irmã, Luna. Eu sou minha irmã mais velha, Luna Mene. A garota de vestido azul disse calmamente, com um semblante sereno. Após conversarem, as duas belas moças levantaram as saias e saudaram. Bem-vindos à Terra dos Sonhos. Karlok deu um passo à frente e olhou para as duas belas irmãs com ganância. Vocês são as criminosas que destruíram o espaçoporto. Peguem-nas para mim. Ele acenou com a mão bruscamente e deu passagem aos soldados que havia trazido a bordo. Preparem-se para que esses soldados testem a coragem dessas duas garotas. No entanto, houve silêncio atrás dele. Karlok repentinamente sentiu que algo estava errado, virou a cabeça e ficou chocado ao ver que todos os 100 soldados haviam erguido seus rifles blaster e apontado para o lado. Seu desgraçado! Os três pressentiram o perigo ao mesmo tempo e recuaram imediatamente para trás. No segundo seguinte, inúmeros raios de energia foram lançados em sua direção. Os três são pessoas poderosas e bem treinadas, sensíveis à força, e atirar nesse nível não é problema. O sabre de luz foi brandido tão rápido que eles nem conseguiam ver as próprias mãos, e os incontáveis feixes de energia disparados foram repelidos e até mesmo refletidos de volta pelo sabre de luz. No entanto, o perspicaz Quinlan Vos descobriu imediatamente que alguns dos feixes de energia refletidos da explosão, na verdade, atravessavam soldados, como se estivessem atravessando o ar. Nesse momento, Karlok e Venok também perceberam que algo estava errado. Eles avançaram diretamente contra os soldados, bloqueando os disparos dos rifles de alta velocidade, e ao mesmo tempo, www.90.com sabre de luz incandescente cortou instantaneamente vários soldados. Passem. No entanto, nenhuma resposta. O sabre de luz deslizou sem impedimentos, e os soldados continuaram atirando. Essa espada parece ter cortado apenas o ar. Essas pessoas são falsas. É uma ilusão! Exclamou Karlok. Seu desgraçado! Quando? Exclamou Venok. Quinlan Vos sentiu apenas horror, não só quando os soldados se transformaram em ilusões, mas também por causa dos raios de energia explosivos que disparavam. A sensação de perigo, a velocidade, a temperatura, tudo era real. Cada vez que um raio de energia explosivo é disparado, sua força original o lembra freneticamente de evitá-lo. Nesse instante, Karlok sentiu um grande perigo. Virou-se bruscamente e seu sabre de luz desferiu um golpe certeiro. Os dois minúsculos sabres de luz colidiram com o dele. Sua força era maior, e ele os arremessou para o ar. E então os dois minúsculos sabres de luz subiram como se estivessem sendo manipulados por mãos invisíveis. Voaram para longe e então retornaram às mãos das duas irmãs no ar. Aguarde um momento. No ar. Os três ergueram a cabeça para olhar para as duas garotas paradas no vazio. Elas conseguem voar? Isso é impossível. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.